Fala Brazucas! Luiz Curvelo aqui, gravando um novo vídeo. Esse vídeo você não pode perder, hein? Já se inscreve aqui nos nossos canais, nas nossas redes. Você pode encontrar eu no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Compartilhe esse vídeo porque é um assunto bem polêmico, né? Muito bem, eu estava navegando pelas redes sociais e encontrei aqui uma postagem do senhor Hermes Fernandes, né? O senhor Hermes Fernandes, ele é pastor de uma igreja evangélica. Não estou aqui para ofender o pastor, né? Nem tratar com ódio, né? Mas eu achei interessante a postagem dele e queria aqui apenas lembrá-lo, né? Você vai entender o porquê. Olha lá, ele postou o seguinte: perguntar não ofende, responder também não. Já lhe ocorreu que algumas interpretações bíblicas são tendenciosas? Você sabia que o termo homossexualidade não é encontrado na Bíblia? Você sabia que Jesus jamais condenou homossexuais? Que tal ler a Bíblia com as lentes do amor? E aí ele gravou um vídeo pequenininho, trazendo uma mensagem, e eu gostaria agora que você escutasse, porque logo depois eu vou trazer aqui a memória do senhor Hermes Fernandes, versos da Bíblia que confronta a falta de memória dele. Vamos lá? Bora lá! Qual é mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade? Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra como tendo sido destruídas por conta da prática homossexual? Não é isso que diz o profeta Ezequiel. O pecado de Sodoma foi não querer repartir o seu pão, não abrigar os desterrados. E quanto a Levítico 18:22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, qual é o contexto? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de humilhar o adversário era sodomizando-o. Não está se falando de orientação sexual, mas de uma prática condenada por Deus, de querer impor ao outro algo contrário à sua natureza, humilhá-lo, atentar contra a sua dignidade. 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos, em que as pessoas se entregavam a orgias de maneira desenfreada, achando que com isso estavam ofertando às divindades. Agora, a minha Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama não tem tempo de julgar. Agora, quem julga não tem tempo de amar. Muito bem, você assistiu aí o vídeo, as colocações do seu Hermes, né? E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que para tratar sobre esse assunto da prática da homoafetividade dentro da Bíblia, não é suficiente utilizar os versos de Levíticos e as tradições de Sodoma e Gomorra, ok? Desde já eu parabenizo aí o pastor Hermes Fernandes, que fez uma ótima colocação. Isso mesmo, pastor. O livro de Levíticos e a tradição de Sodoma e Gomorra não pode ser utilizada para tratar a respeito da questão da prática homoafetiva. Mas eu quero trazer aqui esse vídeo rápido para mostrar para o nobre companheiro que você está errado, que as suas premissas que você aponta aí no vídeo não estão corretas. Uma delas, você diz que não se lembra na Bíblia onde tem versos que confronte a prática da homoafetividade. Muito bem, eu quero aqui trazer para o irmão e para aqueles seguidores que te seguem, versos da Bíblia que tratam sobre essa questão. Então, o primeiro verso diz assim, olha, não haverá prostituta, que é uma transliteração da palavra aqui, deixar dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita, que desce, né, entre os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, que vem uma transliteração da palavra zoná, nem preço de cão, que eleve a casa do Senhor teu Deus.
qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação, né, tolebá, ao Senhor teu Deus. E onde se encontra esse verso? Em Deuteronômio, né, em Devarim, na Torá, capítulo 23, o verso 18 e 19, e dependendo da tradução em português, seria o verso 17 e verso 18, ok? Então, daí eu já trago a sua memória, pastor Hermes, o primeiro verso na qual a palavra Kedeshá, né, e Kadesh e Keleb tem uma carga na literatura antiga, milenar, judaica, das literaturas que circulavam no Oriente Próximo, fértil ali, que trazia uma carga da conotação de prática homoafetiva. Okay? E eu tenho aqui, ó, em minhas mãos, o Taná, composto da Torá, do livro dos profetas e do Ketuvim, que na passagem de Devarim 23:18, Deuteronômio 23:18, ou dependendo da Bíblia 17, traz lá a palavra Kedeshá e Kadesh, e traz no versículo 19 a palavra Keleb, cão. Né? E o cão, dependendo da literatura, dependendo da cultura de um povo antigo, principalmente ali em Canaã, estava relacionado a uma pessoa que era fiel à sua divindade. Mas é importante trazer aqui para os ouvintes, para as pessoas que seguem o pastor Hermes e que nos segue, que a palavra Kedeshá, ela vem de uma raiz, é a mesma raiz da palavra Kadosh, que é santo. Por quê? Porque esses prostitutos, eles interagiam em ambiente religioso, eles interagiam em ambiente sacerdotal. E como essa prática existia também em Israel, a prática homoafetiva entre os religiosos, o profeta Moisés, independente se foi ele, aí já é outra questão, né? O redator que serve a um Deus, ele traz esse verso, ele insere esse verso, esse mandamento, dizendo: não haverá prostituta que deixar dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita. E eu também trago aqui, olha que interessante, eu tenho aqui também o Rumash, de um grande rabino na história do povo judeu, conhecido pelo acróstico Rashi, né, que seria Rabino Salomão ben Tzrak, que viveu ali na França, nasceu ali no século XI, morreu no século XII, e ele fez esse comentário, na época em hebraico, claro, né, tendo em posse o texto em hebraico e o Targum de Onkelos, que era um comentário em aramaico. Né? E olha o que o senhor Rashi escreveu sobre a palavra prostituto. Olha lá. Aquele que está preparado para a pederastia. Né? Entre parênteses, ele colocou homossexualismo. Olha só, hein? Aquele que está preparado para a pederastia, ou seja, o homossexualismo. Lógico que estamos no século XXI, a palavra homossexualismo, ela entrou em desuso e assumiu a palavra homoafetividade. Né? Então eu estou trazendo aqui alguns versos, estou trazendo aí um contexto literário, sociocultural, antropológico. Por quê? Porque para lidar com esse assunto, nós não podemos lidar com a ciência do jornalismo. O jornalismo não pode opinar sobre a questão do texto hebraico, porque se ele não se formou em estudos em hebraico, ele não tem propriedade para opinar sobre o texto. Nós não podemos opinar sobre esse assunto pela perspectiva da ciência da psicologia, porque se o psicólogo não estudou essas questões culturais, arqueológicas, antropológicas, o próprio texto, a gramática do texto, entender como que eram os povos antigos, né, a arqueologia, ele não tem propriedade para tratar. Né? Daí fica aí alguns
piratas marxistas dizendo que não lembra, né, de texto nenhum, que não existe na Bíblia texto, né? Isso são premissas falsas, não são verdade. Meia verdade não é verdade, ok? Então, quando você fala que não lembra, não quer dizer que a Bíblia não tenha versos que confronte a homoafetividade. Olha outro texto aqui, olha. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagem de Axerá sob todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também sodomitas, olha lá, Kadesh na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Onde está escrito esse verso? Olha lá. Está escrito em 1 Reis, capítulo 14, e o verso 23 e 24. Você que nos assiste aí, você pode ir lá na sua Bíblia e comprovar o verso que eu estou trazendo aí. Ó. Outro verso aqui, olha. Porque Asa, né, que foi um dos reis de Israel, tirou da terra os prostitutos cultuais. Olha aí, ó. Vê a transliteração da palavra kedoshinho, da raiz kadosh, ó. Os prostitutos cultuais, e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. Né? Outro verso aqui, ó. Esse verso de cima, ele está embasado em qual verso da Bíblia lá? 1 Reis 15, 12. Ó. 15, 12. Outro verso, ó. Também Josafá exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais, os kedoshim, que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Ó. Então, olha aí a cruzada que fora feita aí em Judá, em Israel, nos tempos do rei Asa, nos tempos do rei Josafá. Tá? Agora, outro texto aqui, ó. Esse texto aqui, você pode acompanhar ele lá em 1 Reis, capítulo 22, 47. Outro texto aqui, o último. Ó. Também Josias derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para ídolos do bosque. Então, comprovando aí que esses versos que eu estou citando, a palavra aqui do Shin, ela vem como uma prática que existia ali no Oriente Médio Antigo. Tá? Existia essa prática na Síria, na cidade de Ugarit, em outras regiões, e principalmente também em Canaã. Em alguns lugares não se tinha uma lei, né, nem pena capital para essas práticas, mas dependendo do país tinha até pena capital. Ok? Então, é importante entender, tirando, né, toda a vestimenta do fundamentalismo, do dogmatismo, é importante entender que essa prática ela era comum no ambiente religioso, ok? No ambiente religioso. E aqui eu deixo esses versos aí para lembrar o nobre companheiro pastor Hermes, para que ele possa a cada dia se aprimorar nas escrituras, ok? Mas não deturpe, né? Quero também deixar aí esses versos para nossa colega Xuxa, né? Que junto com o Hermes propôs aí reescrever a Bíblia tirando os versos do ódio. Não faça isso não. Se vocês são contra a Bíblia hebraica, o Novo Testamento, faz o seguinte, cria uma Bíblia para vocês. Abre uma igreja para vocês, de uma religião, mas deixe a Bíblia, porque ela é um monumento histórico, ok? As Escrituras são um monumento histórico, iluminaram vários povos, e nós não precisamos das mentiras de Marx, né, das estratégias do neomarxismo, nem do movimento globalista e nem da militância LGBT, ok? Forte abraço para você que nos segue, nos acompanha e compartilha esse vídeo. Shalom!